Apocalipse capítulo 11, versículo 11, o ponto 1 diz: o Espírito de vida entrou neles. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles. E puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Como ocorreu nos dias do ministério de Jesus, ocorrerá também na grande tribulação. A ressurreição de um morto é um sinal que mexe com a incredulidade do homem, né? Aqueles homens que presenciaram a ressurreição de Lázaro, eles foram envolvidos com uma credulidade naquele momento muito grande, porque ressurreição, voltar à vida, é algo que mexe realmente com a incredulidade do homem, tá certo? Existe história aí de pessoas, cristãos que ressuscitaram, tá ok? E são contados como um testemunho excelente, apesar que diz também que alguns cristãos até correram na hora, né? Porque é algo realmente muito forte, um morto voltar à vida, tá bom? O comentário prossegue: é bem provável que na primeira parte da grande tribulação os israelitas estejam muito divididos quanto a crer na profecia das 2 testemunhas. Mas os sinais que se seguem serão importantes para a mudança de postura dos judeus. Eu falo porque eles estarão fazendo muitos sinais, transformar a água em sangue, ordenar que não chova por um determinado período, ou fazer fogo descer do céu. Esses sinais já vão mexer com a fé de alguns israelitas. E agora, a ressurreição deles vai ser algo que, com certeza, vai mexer ainda mais com a fé dos israelitas. O comentário prossegue: o fato de ressuscitarem 3 dias e meio após a sua morte nos conduz a uma tradição judaica que afirmava que após 4 dias não havia mais esperança para o morto. Talvez o anticristo estivesse até, vamos assim dizer, deixando os corpos ali expostos, não sepultando, né, para aumentar a humilhação desses homens de Deus, mas também para mostrar aos israelitas: olha, não tem esperança para esse profeta que alguns de vocês estavam acreditando. E certamente vai dizer que aqueles sinais eram farsas, tá bom? O comentário prossegue: esta deve ser a razão para eles manterem estes homens expostos por tantos dias. Mas antes que se completasse o tempo da tradição, Deus os ressuscitou. A ressurreição de Jesus foi realizada antes mesmo dos 4 dias, como aconteceu com Lázaro, por esta requerer fé. Bom, o que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que Deus não quer que o homem se aproxime dele, se aproxime de Jesus Cristo, apenas por ver a ressurreição, né? Ele quer que o homem se aproxime através da fé. Quando os homens pediram um sinal a Jesus Cristo, ele disse: uma geração má e incrédula pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Jesus estava falando da sua ressurreição. E o sinal do profeta Jonas, que Jesus Cristo diz: assim como ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre da terra, o Filho do Homem estará assim como ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. E requeria fé para crer, tá bom? Na ressurreição de Jesus. Prosseguindo: segundo as palavras de Pedro, Jesus ressuscitou ao 3º dia, para que o seu corpo não visse a corrupção. O que significa essa corrupção? O termo grego traduzido por corrupção é diaptora, que pode também ser traduzido por decomposição. O Novo Testamento interlinear sugere a tradução
a sua carne não veria a dissolução. O termo diaftora era usado para descrever o processo de dissolução dos alimentos no estômago. Então, o corpo de Jesus não viu a decomposição, como, por exemplo, o corpo de Lázaro, então, já teria visto a decomposição e Deus trouxe tudo de volta. Tá bom? Vou aproveitar, nós ainda não vamos falar sobre o arrebatamento agora, como eu disse, vamos falar sobre o arrebatamento lá em Atos 19, ou desculpe, em Apocalipse 19. Mas quero citar uma questão interessante aqui para mexer com a nossa fé, né? Tá bom? Deus vai trazer à vida corpos, né, que viveram há 6.000 anos, como o corpo de Abel. Deus poderia trazer o corpo de Abel todo à vida física, se ele quisesse, tá bom? Mas o apóstolo Paulo diz que eles já ressuscitam incorruptíveis, ou seja, já ressuscitam recebendo um corpo incorruptível, mas ele voltará à vida com um corpo incorruptível. E nessas décadas, né, dando aula de escatologia, eu ouvi assim algumas pessoas manifestando uma fé estranha. Por exemplo, teve uma época aqui no Brasil que vinha na identidade escrita doador de órgãos, né? Eu falei, pode doar. Eu coloquei na minha identidade e disse sim quando eu fui tirar a identidade. Eu me lembro que um irmão viu aquilo e falou, pastor, e no dia do arrebatamento, se doar o seu órgão, tá bom? Como vai ser no arrebatamento? Você vai ficar, se doou o olho, vai ficar sem olho, né? Eu falei assim, meu irmão, nós ou ressuscitaremos com um corpo incorruptível, né? Já é um corpo transformado. Ele não depende desses olhos humanos, ele não depende desses órgãos, né? E a melhor que eu ouvi foi um irmão que, no caso, fez uma pergunta, né? Ele falou, pastor, que eu ouvi uma pregação que disse que no dia do arrebatamento vai sair pedaço de parede também. Eu falei, como assim pedaço de parede? A pessoa falou o seguinte, que vai ter cristão que ele vai morrer, e aí vai ser sepultado, às vezes dependendo do local, pega ali aquela terra, faz um embolso, bota na parede, no dia que a pessoa ressuscitar, aquele embolso vai sair correndo atrás, vai ser arrebatado também. Ou seja, toda uma visão física, como se nós fôssemos ressuscitar com esse corpo literal, e não é. Tá bom? É com um corpo espiritual. O caso das duas testemunhas, né, elas podem ressuscitar com um corpo incorruptível, né? Porque tanto que Deus ressuscita elas e já leva elas para o céu. Tá bom? Então, certamente elas ressuscitam com um corpo incorruptível. Se forem Moisés e Elias, eles teriam sido guardados com vida. Moisés, né, foi guardado com vida ele morreu há cerca de 3.400 anos, né? Elias há cerca de 2.800 anos. Bom, poder para fazer esses homens resistirem à morte, Deus tem, tanto que ele criou Adão e Eva, eles poderiam viver eternamente. Ok? Então Deus tem esse poder. Deus pode tê-los mantidos vivos. Manteve eles vivos até a transfiguração, e Deus pode tê-los mantido vivo por mais de 2.000 anos, se está no plano de Deus que eles sejam as duas testemunhas. Se, né? Bom, o comentário prossegue. A ressurreição das duas testemunhas ocorrerá em um momento que os seus adversários celebravam, trocavam presentes, né? Pois estava próximo de completar o 4º dia, e assim, segundo a tradição judaica, não haveria mais esperança para eles. Esperança, entre aspas, por sabermos que Deus pode trazer de volta a vida até um corpo que está sepultado há 4 dias, como foi o caso de Lázaro, tá bom? E se for o caso, né, de Deus juntar todos os átomos que já se dividiram, né, de um determinado corpo, por exemplo, de Abel, o primeiro a morrer, Deus tem esse poder, sim,
porque os átomos, segundo o que a física diz, eles não desaparecem, eles ficam, espalhados na Terra, no espaço, tá bom? Então Deus tem o poder de reunir exatamente aqueles átomos e juntar tudo naquele mesmo corpo. Deus tem esse poder. Nós vemos que ele não fará isso. Abel ressuscitará com um corpo diferente, um corpo incorruptível. O comentário prossegue. Neste ponto, é importante falarmos sobre a teoria que defendem serem essas duas testemunhas representações da Igreja em Israel. Essas duas instituições defenderiam a fé em Jesus e no monoteísmo. Não faz sentido acreditar nessa teoria, visto que os eventos ocorrem em uma cidade que é atingida por um terremoto, demonstrando serem eventos literais. Então, os eventos que se seguem após a pregação delas serem concluída demonstram realmente que são dois homens. Aqueles que defendem se tratar da igreja de Israel, como explicar a igreja em Israel morrendo e ressuscitando, né? Ainda que 3 dias e meio, alguns peguem para fazer um paralelo entre 3 anos e meio da grande tribulação, e seria um tempo profético, tá ok? Mas esses 3 dias e meio, na verdade, eu prefiro interpretar, eu vejo, né, como mais lógico, faz mais sentido interpretar aos olhos da tradição judaica sobre um tempo, né, de 4 dias, tá bom? Para que não haja mais esperança de ressurreição.